Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, tivemos aí a supernova, descoberta aí na galáxia M101 e estamos vendo esse comportamento estranho de Betelgeuse, que alguns dizem que pode explodir como uma supernova. E quando isso acontece, muita gente deve se perguntar qual será que é a distância segura que a Terra pode estar de uma explosão de supernova para que o planeta não seja totalmente devastado, para que a vida não seja extinta. Existe esse cálculo? Sim, existe esse cálculo e é sobre isso que nós vamos falar agora. Qual é a distância segura que a Terra pode estar de uma supernova? Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá no spacetodayplus.com.br para baixar o seu aplicativo do Space Today no iOS ou no Android. É muito legal, então você pode entrar gratuitamente, vai ter acesso às postagens do blog, à loja, aos vídeos do YouTube, ao canal 24 horas do Space Today e, além disso, 5 documentários que são disponibilizados ali para vocês gratuitamente, dublados em português. E aí, se você achar que o trabalho está valendo a pena, que está legal, que você quer apoiar o Space Today, você pode pagar R$ 29,00 por mês, menos de R$1 por dia, e aí abrir a caixa de Pandora da astronomia. Aí é muito conteúdo exclusivo, muita coisa legal e muitos documentários dublados. Então vai lá, spacetodayplus.com.br, link está aí na descrição, baixe agora. Um grande abraço e vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Existem duas coisas aí pelo universo que causam muito medo para as pessoas. Uma delas são as explosões de supernova e a outra são os buracos negros. Então, um dos medos que existe é: será que a Terra vai ser sugada para dentro de um buraco negro? E um outro medo que tem é: será que uma explosão de supernova pode detonar a Terra, pode devastar o planeta, acabar com a vida no planeta? E qual distância que é a nossa distância de segurança para uma supernova? Bem, para quem não sabe ainda o que é uma explosão de supernova, uma estrela que tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela acaba terminando a sua vida como uma explosão de supernova. Ou seja, ela vai consumindo ali os elementos, ela vai queimando os elementos, fundindo, então ela queima o hidrogênio, transforma em hélio, o hélio em carbono, oxigênio, nitrogênio, e assim vai até chegar no ferro. Quando chega no elemento ferro, ela não aguenta mais, ela não suporta mais o peso dela mesma, então ela implode e depois explode, e é isso que nós chamamos de uma explosão de supernova. É uma das explosões mais impressionantes que existem no universo, e os astrônomos estão sempre indo atrás delas. Para quê? Para que a gente possa entender como que essas estrelas funcionam. Muito bem, e também, tem todo o lance das supernovas lá no início do universo ter ajudado, porque quando uma estrela dessa explode, ela espalha todos esses elementos pesados, ela ajuda então a popular o universo, a enriquecer o meio aí intergaláctico que seja, o meio espacial, com elementos pesados que depois acabam se transformando em planetas, em outras estrelas e até mesmo ajudando a vida a florescer aí, por exemplo, aonde a gente conhece na Terra. Não é à toa que o Carl Sagan cunhou aquela bela frase que nós somos feitos de poeira de estrela. Muito bem. Recentemente, os astrônomos descobriram uma supernova na galáxia M101 e Betelgeuse, como eu fiz no vídeo passado, está apresentando um comportamento estranho,
Então, agora, ao invés dela estar diminuindo de brilho, ela está aumentando de brilho. Será que ela explodiria? Será que ela pode explodir em supernova? E se Betelgeuse explodir em supernova? Como que ficam as coisas? Será que nós estamos a uma distância segura? Por isso que cria-se toda essa coisa, mas os astrônomos eles conseguem calcular isso e é muito legal. Então é o seguinte, primeira coisa, tá? É um trabalho bem recente feito aí com o Observatório de Raio-X Chandra da NASA. Eles descobriram o seguinte, que uma supernova ela teria que estar a menos de 160 anos-luz de distância da Terra para que pudesse prejudicar o nosso planeta. E o legal é o seguinte, que esse número ele fica variando. Antes, os pesquisadores acreditavam que uma supernova teria que estar a 50 anos-luz de distância da Terra para ter um impacto. Depois, um outro estudo encontrou evidências que uma supernova teria que estar a 300 anos-luz de distância para causar um problema sério na Terra. Mas o mais recente, o estudo mais recente, eu vou deixar ele aí para vocês, é que a supernova teria que acontecer a menos de 160 anos-luz de distância da Terra. E aí vem as várias coisas, né? Primeiro, o que aconteceria caso a gente tivesse uma explosão de supernova? Vamos supor que a Terra estivesse muito perto de uma supernova. Bem, primeira coisa que é o seguinte, os raios-x e os raios gama mais energéticos oriundos dessa supernova poderiam destruir a camada de ozônio da Terra. Qual que é a importância da camada de ozônio? É ela que nos protege da radiação ultravioleta do Sol. Então, com essa a gente perto de uma supernova poderia ionizar o nitrogênio e o oxigênio na atmosfera, levando à formação de grandes quantidades de óxido nitroso. Então, isso aí poderia acontecer. Além disso, né, uma supernova ela poderia destruir os fitoplâncton e os recifes. E qual que é o problema disso? Isso colocaria toda a cadeia alimentar oceânica, condenaria, né? Toda a cadeia alimentar oceânica. Os peixes não teriam mais o que comer, os peixes iam morrer, quem vive de peixe iria morrer, e assim sucessivamente. Então, essa que é a grande questão o que poderia acontecer, tá? Essa radiação também, ela poderia causar, a radiação de uma supernova poderia causar mutações na vida terrestre. E, além de tudo mais, mudar o nosso clima. Existem estudos que mostram que se a gente fosse atingido por uma supernova muito próxima e tudo mais, a temperatura na Terra chegaria a 15 vezes mais quente do que a temperatura na superfície do Sol, ou seja, morreria todo mundo. Então, fica a grande questão, né? Quais foram, primeiro, né, as explosões de supernova mais próximas, as mais recentes aí registradas. Então é o seguinte, para todo mundo ficar tranquilo, não existe nenhuma supernova conhecida num raio de 100, ou uma estrela que possa explodir como uma supernova num raio de 100 anos-luz da Terra. Até agora não tem. A supernova mais recente visível a olho nu foi a supernova 1987A, que aconteceu no ano de 1987 e ela aconteceu a uma distância de 168 mil anos-luz de distância. Antes da 1987A, teve a supernova registrada pelo Johannes Kepler em 1604, e essa estava a cerca de 20 mil anos-luz de distância. Mesmo assim, mesmo estando assim longe, ela brilhou mais do que qualquer outra estrela no céu, e ela foi visível até mesmo durante o dia. Mas, lógico, não causou nenhum efeito na Terra, porque ela ocorreu a 20 mil anos-luz de distância, tá? Então, essas aí. E as novas, né? A gente teve agora a supernova na M101, mas aí a M101 é uma outra galáxia. E nessa outra galáxia, ela está nada mais, nada menos do que 21 milhões de anos-luz de distância. Ou seja, nesse raio aí que a gente tem de 160 anos-luz, nós não temos nenhuma estrela conhecida, mapeada, monitorada, que seja uma estrela que possa ser candidata a explodir como uma supernova. E aí o pessoal fez a seguinte conta, né? Qual seria, então, a distância, né, da estrela mais próxima aí para explodir como uma supernova? E a estrela encontrada pelos pesquisadores foi a IK Pegasi.
A IK Pégase é uma estrela, ela sim está relativamente próxima, ela está aí na casa aí dos 170, 200 anos-luz de distância. Ela seria a estrela mais próxima que a gente conhece de nós para que pudesse, né, que tem ali as características, né, de explodir como uma supernova. Então ela é o candidato a supernova, progenitor de supernova, como a gente chama, mais próximo da Terra. A estrela principal do sistema IK Pégase A é uma estrela comum da sequência principal, não muito diferente do Sol, e a potencial supernova do tipo 1 é uma outra estrela, que é a IK Pégase B, uma enorme anã branca que é extremamente pequena e densa, orbitando de perto a IK Pégase A, uma distância mais ou menos da distância de Mercúrio ao Sol. Quando a estrela A começa a evoluir para uma gigante vermelha, ela vai crescer, o raio dela vai engolir, né, a anã branca, vai absorver toda essa estrela, ela não vai aguentar, né, vai ficar massivo o suficiente, então vai entrar em colapso, explodindo como uma supernova. Então, essa aí que seria a estrela, tá, mais próxima de nós. Está ali, o pessoal tem essas distâncias, tá? Então ela sempre tem ali algumas incertezas. O pessoal coloca elas entre mais ou menos ali 170, 180, alguns dizem 200 anos-luz. Então, mas ela está acima, né, um pouco acima daqueles 160 anos-luz, que é a explosão que, vamos dizer assim, a distância segura que a Terra precisa estar de uma estrela que possa explodir como uma supernova. E Betelgeuse, né? Então, Betelgeuse, sempre o pessoal fala, né? E aí, Betelgeuse? Bem, Betelgeuse é muito tranquilo, porque Betelgeuse está a 700 anos-luz de distância. Então, ela não vai afetar em nada a gente. Mas imagina, né? Se aquela do Kepler, que era 20 mil anos, explodiu e brilhou no céu de dia, se Betelgeuse explode, eu já fiz vídeo sobre isso, seria realmente um espetáculo. Existe uma pequena diferença aí, porque Betelgeuse seria uma supernova do tipo 2. O que é uma supernova do tipo 2? É quando a estrela colapsa diretamente e vira uma supernova. Como que é a tipo 1A? Tipo 1A é igual da IK Pégase, ou seja, ela não é uma estrela, ela é um par de estrelas, onde uma estrela começa a consumir material da outra, começa a aumentar, não suporta e acaba explodindo como uma supernova. Então você tem esses dois tipos de supernova. Betelgeuse, então, não teria ali muito problema, né? Porque também a distância de Betelgeuse é toda uma confusão. Tem uns que dizem que está 500, outros que 600. A gente considera aí 700 anos-luz, mais ou menos, de distância que está Betelgeuse. Não teria problema nenhum com essa estrela. E aí uma outra pergunta que o pessoal costuma fazer também é de quanto em quanto tempo, né, você tem supernovas entrando em erupção. Bem, isso aí é uma pergunta que é muito difícil responder, tá? Uma estimativa, só para vocês terem uma ideia, sugere que pode haver um evento perigoso de supernova nas proximidades da Terra a cada 15 milhões de anos. Outro diz que, em média, uma explosão de supernova ocorre a cada 240 milhões de anos a uma distância de 33 anos-luz de distância da Terra. Então, assim, realmente não dá para ter ideia, não dá para saber de quanto em quanto tempo aconteceria uma supernova aqui próximo. Como eu falei, hoje, no momento em que a gente está vivendo, a estrela mais próxima é essa IK Pégase, que ela deve estar ali no limite de segurança para que nenhuma supernova acabe, vamos dizer assim, prejudicando o planeta Terra, beleza? Mas estamos aí, não temos nada aí para se preocupar, mas é sempre uma questão que acontece, né? Então acho que aqui está feito um resumo aí para todos vocês sobre esse lance de supernova. Eu já separei aqui um material que é sobre: será que a Terra um dia pode ser sugada por um buraco negro? Porque isso é um outro medo que todo mundo tem. Ah, o buraco negro ali no centro da galáxia, será que ele é um ralo e ele está sugando tudo e um dia vai sugar a Terra também? Então existe toda como que eu vou dizer assim, toda uma resposta completinha para isso que eu posso trazer em outro vídeo. Mas com relação às supernovas,
Betelgeuse está longe, a da M101 mais longe ainda. Então, por enquanto, vamos ficar tranquilos. Lembrando que todas essas grandes estrelas e tudo mais, tudo isso é monitorado pelos astrônomos, embora também a gente não saiba quando uma estrela vai explodir em supernova. Por isso que eles tentam observar o quanto antes uma explosão de supernova, para que eles possam entender esse mecanismo e, quem sabe, um dia conseguir prever quando uma estrela explodirá como supernova. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!